O surgimento das ciências humanas no século XIX está profundamente ligado às grandes transformações que a Europa atravessava naquele período. Não foi um desenvolvimento isolado dentro das universidades, mas uma resposta intelectual a mudanças sociais extremamente rápidas e profundas. O continente europeu vivia uma espécie de sensação de ruptura histórica. Antigas estruturas políticas, religiosas e econômicas estavam sendo desmontadas, enquanto novas formas de sociedade surgiam com enorme velocidade. Nesse contexto, começou a aparecer a necessidade de compreender cientificamente o ser humano, a sociedade, a cultura, a política e a história. Politicamente, o impacto mais importante vinha das consequências da Revolução Francesa. Ela havia destruído parte da ordem aristocrática tradicional e difundido ideias como cidadania, soberania popular, igualdade jurídica e nacionalismo. Durante séculos, a Europa medieval e moderna havia sido organizada em torno de monarquias dinásticas, privilégios de nascimento e forte autoridade religiosa. Após a Revolução, esse mundo começou a entrar em crise definitiva. O século XIX tornou-se um período de instabilidade política constante. Revoluções liberais, movimentos nacionalistas, expansão do sufrágio, ascensão da burguesia e conflitos entre conservadores e reformistas. Essa transformação gerou uma pergunta central: como funciona uma sociedade moderna? Antes, muitos pensadores explicavam a ordem social principalmente pela religião ou pela tradição. Agora surgia a necessidade de compreender racionalmente os mecanismos que mantinham ou desorganizavam a vida coletiva. É nesse cenário que nasce a sociologia. Auguste Comte, por exemplo, via a nova sociedade europeia como um organismo em crise após as revoluções políticas. Para ele, seria necessário criar uma física social, capaz de estudar cientificamente a sociedade e restaurar certa ordem intelectual. Ao mesmo tempo, o século XIX foi marcado pela enorme expansão do capitalismo industrial após a Revolução Industrial. As cidades cresceram rapidamente, milhões de camponeses migraram para centros urbanos, fábricas transformaram as relações de trabalho, surgiram novas classes sociais, especialmente a burguesia industrial e o proletariado urbano. Pela primeira vez, multidões trabalhavam em ambientes mecanizados, submetidas a jornadas intensas e vivendo em bairros superlotados. Essas mudanças econômicas produziram novas questões intelectuais. Como explicar a pobreza urbana, o conflito entre classes, a exploração do trabalho, o crescimento das cidades, o impacto da industrialização sobre a família e a moral? Muitos dos grandes autores das ciências humanas surgiram tentando responder a essas questões. Karl Marx interpretou a sociedade industrial a partir das relações econômicas e da luta de classes. Já Emil Durkheim procurava entender como a coesão social poderia sobreviver em sociedades modernas cada vez mais individualistas e complexas. Intelectualmente, o século XIX também herdava o legado do Iluminismo. Os iluministas haviam defendido a razão, a observação e a confiança no progresso humano. Muitos intelectuais passaram a acreditar que a sociedade poderia ser estudada de forma científica, assim como a natureza. O enorme prestígio das ciências naturais, especialmente da física, da química e da biologia, influenciou fortemente as novas disciplinas humanas. Havia um desejo de descobrir leis da sociedade, da história ou do comportamento humano. Por isso, muitos pensadores do século XIX tentaram aplicar métodos científicos ao estudo do homem. O positivismo defendia observação empírica, classificação e busca de regularidades sociais. A própria ideia de ciência se tornou central para legitimar esses novos campos do conhecimento. Sociologia, antropologia, economia, geografia humana e psicologia nasceram em parte tentando conquistar o mesmo status científico das ciências naturais. Outro fator importante foi a expansão colonial europeia. Durante o século XIX, potências como Reino Unido e França ampliaram seus impérios coloniais na África e na Ásia. O contato com povos considerados não europeus estimulou o surgimento da antropologia e da etnologia. Muitos estudiosos passaram a comparar culturas, religiões, línguas e formas de organização social. Porém, essas análises frequentemente refletiam preconceitos eurocêntricos e teorias evolucionistas que colocavam a Europa industrial como o ápice do desenvolvimento humano. A influência do evolucionismo foi particularmente forte após as ideias de Charles Darwin. Embora Darwin estivesse tratando da evolução biológica, muitos intelectuais passaram a aplicar conceitos evolucionistas às sociedades humanas.
Surgiram teorias que interpretavam culturas e civilizações como estágios de evolução histórica. Em vários casos, isso levou a interpretações racistas e deterministas que hoje são fortemente criticadas. Além disso, o fortalecimento das universidades modernas foi decisivo. No século XIX, especialmente no modelo universitário alemão, houve maior profissionalização da pesquisa acadêmica. História, filologia, economia política e sociologia começaram a se organizar como disciplinas especializadas, com métodos próprios, revistas científicas, arquivos e produção sistemática de conhecimento. A própria história mudou profundamente nesse período. Historiadores como Leopold von Ranke defenderam o uso rigoroso de documentos e arquivos, tentando transformar a história em disciplina científica baseada em evidências. Isso refletia a crença de que o passado poderia ser reconstruído objetivamente por meio de métodos críticos. Portanto, as ciências humanas nasceram num ambiente marcado por revoluções políticas, industrialização, urbanização, secularização, expansão imperial e confiança crescente na ciência. Elas surgiram como uma tentativa de compreender um mundo europeu que estava mudando rapidamente e que parecia exigir novas ferramentas intelectuais para interpretar sociedade, cultura, economia, religião, comportamento e história. O desenvolvimento das ciências humanas modernas no século XIX pode ser entendido como resultado da convergência de três grandes processos históricos europeus: o Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Cada um desses fenômenos transformou profundamente a maneira como os europeus enxergavam o ser humano, a sociedade, a política e a história. As ciências humanas nasceram justamente da tentativa de compreender racionalmente essas mudanças. O Iluminismo forneceu sobretudo a base intelectual e filosófica. Entre os séculos XVII e XVIII, muitos pensadores europeus passaram a defender a ideia de que a razão humana poderia explicar o mundo sem depender exclusivamente da tradição religiosa ou da autoridade política. Havia uma confiança crescente na capacidade racional do ser humano de investigar a natureza, organizar a sociedade e promover progresso. Os filósofos iluministas admiravam enormemente o sucesso das ciências naturais, especialmente da física de Isaac Newton. A ideia de que existiam leis naturais universais levou muitos intelectuais a pensar que talvez também existissem leis que governassem a sociedade, a política e o comportamento humano. Essa mentalidade foi fundamental para o nascimento das ciências humanas. Ela introduziu a noção de que a sociedade poderia ser estudada de forma sistemática, racional e empírica. Além disso, o iluminismo secularizou parcialmente o pensamento europeu. Durante muitos séculos, explicações religiosas dominavam a interpretação da história e da organização social. Os iluministas começaram a tratar instituições humanas, como o Estado, a economia, a educação e a religião, como fenômenos históricos produzidos pelos próprios homens, e não apenas como expressões diretas da vontade divina. Isso abriu espaço para disciplinas como sociologia, antropologia, economia política e ciência política. Autores iluministas, como Montesquieu, já comparavam sistemas políticos e leis entre diferentes sociedades. Jean-Jacques Rousseau refletia sobre a origem das desigualdades e o contrato social. Voltaire criticava instituições tradicionais e intolerâncias religiosas. Esses pensadores ainda não eram cientistas sociais, no sentido moderno, mas prepararam o terreno intelectual para as futuras ciências humanas. A Revolução Francesa acrescentou outro elemento decisivo: a percepção de que as sociedades humanas podiam mudar radicalmente em pouco tempo. Antes dela, muitos europeus viam a ordem social como algo relativamente estável e natural. A Revolução demonstrou que sistemas políticos inteiros podiam entrar em colapso e ser reconstruídos por ação humana. Isso produziu um enorme impacto intelectual. Os pensadores do século XIX passaram a enxergar a sociedade como algo histórico, dinâmico e sujeito a transformações profundas. O estudo da sociedade deixou de ser apenas especulação filosófica e passou a parecer uma necessidade urgente. Era preciso compreender revoluções, conflitos sociais, nacionalismos, formação dos estados modernos e mudanças nas relações entre indivíduos e poder. A Revolução também colocou em evidência temas centrais das futuras ciências humanas: cidadania, direitos, massas populares, ideologia, opinião pública, secularização e nacionalismo. Pela primeira vez,
Multidões urbanas e setores populares apareciam como agentes decisivos da história política. Isso alterou profundamente a percepção sobre o funcionamento das sociedades. Muitos intelectuais do século XIX tentaram responder ao trauma político provocado pela Revolução. Auguste Comte via a França pós-revolucionária como uma sociedade mergulhada em desordem moral e política. Sua sociologia pretendia justamente encontrar princípios científicos capazes de restaurar estabilidade social. Já Alexis de Tocqueville analisava o avanço da democracia moderna e seus efeitos sobre igualdade, liberdade e individualismo. A Revolução Industrial trouxe a dimensão econômica e social dessas transformações. A industrialização alterou profundamente a estrutura da vida europeia. O crescimento das fábricas, das cidades e do capitalismo criou problemas inteiramente novos: pobreza urbana, exploração do trabalho, migração em massa, jornadas exaustivas, concentração de riqueza e novas formas de desigualdade. As sociedades europeias começaram a se tornar muito mais complexas. A antiga organização rural e aristocrática foi sendo substituída por uma sociedade urbana, industrial e capitalista. Isso gerou uma sensação de desorientação social. Muitos intelectuais passaram a se perguntar como manter coesão social em meio a mudanças tão rápidas. Foi nesse contexto que surgiram vários dos grandes temas das ciências humanas modernas. Karl Marx analisou o capitalismo industrial como um sistema baseado em exploração e luta de classes. Emile Durkheim estudou os mecanismos que mantinham a solidariedade social nas sociedades modernas. Max Weber investigou racionalização, burocracia e a relação entre cultura e economia. A industrialização também estimulou a produção de estatísticas, censos e estudos populacionais. Os governos precisavam administrar cidades maiores, sistemas educacionais, saúde pública e mercados de trabalho. Isso incentivou o desenvolvimento de métodos quantitativos e pesquisas sociais sistemáticas. Outro aspecto importante foi a nova experiência urbana. As grandes cidades industriais do século XIX concentravam multidões de pessoas vivendo em condições inéditas. Isso tornou visíveis fenômenos como criminalidade urbana, alcoolismo, marginalização e movimentos operários. A sociedade passou a ser percebida quase como um objeto observável, passível de investigação científica. Esses três processos, Iluminismo, Revolução Francesa e Revolução Industrial, atuaram de forma combinada. O Iluminismo forneceu a confiança na razão e na ciência. A Revolução Francesa mostrou que a sociedade era histórica e transformável. A Revolução Industrial revelou novos problemas sociais e econômicos que exigiam análise sistemática. As ciências humanas modernas nasceram justamente da tentativa de compreender esse novo mundo europeu em rápida transformação. No século XIX, as diferenças entre as ciências naturais e as ciências humanas começaram a se tornar mais claras, justamente porque os intelectuais perceberam que natureza e sociedade não funcionavam exatamente da mesma maneira. Embora muitos pensadores inicialmente tentassem aplicar aos fenômenos humanos os mesmos métodos usados na física, na química ou na biologia, gradualmente surgiu a percepção de que o comportamento humano, a cultura, a política e a história possuíam características próprias, que exigiam abordagens diferentes. As ciências naturais estudavam fenômenos considerados externos ao ser humano e relativamente estáveis: movimento dos corpos, composição química da matéria, funcionamento biológico dos organismos, leis físicas da natureza. Seus métodos se baseavam principalmente na observação empírica, na experimentação controlada, na repetição de resultados e na formulação de leis universais. O enorme prestígio dessas disciplinas vinha, sobretudo, do sucesso alcançado desde a chamada Revolução Científica, especialmente com figuras como Galileu Galilei e Isaac Newton. No século XIX, a física parecia representar o modelo ideal de ciência, objetiva, precisa, matemática e capaz de formular leis universais. Muitos pensadores acreditavam inicialmente que a sociedade também poderia ser estudada dessa maneira. O positivismo de Auguste Comte é um bom exemplo disso. Comte imaginava que a sociologia poderia descobrir leis científicas do funcionamento social, assim como a física descobria leis da natureza. Porém, os fenômenos humanos apresentavam dificuldades que não existiam nas ciências naturais. A natureza não possui consciência, intenção ou valores morais.
Já os seres humanos interpretam o mundo, atribuem significados às suas ações, mudam de comportamento historicamente e vivem em contextos culturais distintos. Isso criava um problema metodológico profundo. Nas ciências naturais, um fenômeno tende a se repetir sob condições semelhantes. A água ferve em determinadas condições físicas, independentemente da cultura ou da época histórica. Já os fenômenos humanos variam enormemente conforme contexto social, religião, tradição, linguagem, economia e política. Uma revolução política, por exemplo, não pode ser reproduzida em laboratório como uma reação química. Além disso, nas ciências humanas, o pesquisador estuda seres que também produzem interpretações sobre si mesmos. Isso gera uma dimensão subjetiva muito mais intensa. Um historiador, sociólogo ou antropólogo não observa apenas objetos. Ele investiga pessoas dotadas de memória, crenças, emoções e consciência histórica. Foi justamente essa diferença que levou muitos intelectuais alemães do século XIX a defender uma separação metodológica mais clara entre os campos. Surgiu então a distinção entre explicar e compreender. As ciências naturais buscariam explicar fenômenos por meio de causalidade e leis gerais. Já as ciências humanas deveriam compreender os significados das ações humanas dentro de contextos históricos e culturais específicos. Essa tradição foi muito influenciada pelo historicismo alemão. Historiadores como Leopold von Ranke argumentavam que cada período histórico possuía singularidades próprias e deveria ser estudado em seus próprios termos. Não bastava procurar leis universais. Era necessário compreender contextos, mentalidades e processos históricos específicos. Posteriormente, Wilhelm Dilthey formulou uma distinção clássica entre as ciências da natureza e as ciências do espírito. Para ele, a natureza podia ser explicada externamente, mas a vida humana precisava ser compreendida internamente, porque envolve experiência, cultura e consciência. Outro elemento importante era o papel da história. Nas ciências naturais, as leis tendem a ser concebidas como universais e atemporais. Já nas ciências humanas, quase tudo parecia depender do tempo histórico. Sistemas políticos mudavam, religiões surgiam e desapareciam. Economias se transformavam, culturas evoluíam. Isso tornava difícil construir leis universais tão rígidas quanto as da física. A própria industrialização e as revoluções políticas mostravam que a sociedade humana estava em transformação constante. O século XIX testemunhava urbanização acelerada, crescimento do capitalismo, nacionalismos, movimentos operários e expansão colonial. As sociedades pareciam organismos históricos dinâmicos, não sistemas estáticos governados por leis simples. Outro fator decisivo para a separação dos campos foi a questão dos valores. Nas ciências naturais, o pesquisador idealmente mantém certa distância emocional e moral em relação ao objeto estudado. Já nas ciências humanas, temas como desigualdade, religião, política e cultura inevitavelmente envolviam interpretações e disputas ideológicas. Por isso, autores como Max Weber tentaram desenvolver métodos específicos para as ciências humanas. Weber defendia que o pesquisador deveria buscar objetividade, mas reconhecia que o estudo da sociedade exige interpretar sentidos e motivações humanas. Seu conceito de ação social mostra exatamente isso: compreender por que os indivíduos agem da maneira que agem. A antropologia também evidenciou os limites do modelo naturalista. Quando europeus estudavam sociedades africanas, asiáticas ou indígenas americanas, perceberam que hábitos humanos variavam enormemente. Cultura, linguagem, religião e simbolismo não podiam ser reduzidos apenas a leis biológicas ou físicas. Assim, a separação entre ciências naturais e humanas surgiu porque os intelectuais do século XIX perceberam que o mundo humano possui características próprias: historicidade, subjetividade, cultura, linguagem, valores e consciência. Embora ambas buscassem conhecimento rigoroso, tornou-se claro que estudar moléculas, planetas ou organismos não era o mesmo que estudar sociedades, religiões, economias ou comportamentos humanos. As ciências humanas nasceram justamente da tentativa de criar métodos adequados para compreender essa complexidade específica da experiência humana. O século XIX foi o grande período de consolidação das ciências humanas modernas. Nesse contexto, surgiram pensadores que tentaram compreender as profundas transformações políticas, econômicas e culturais provocadas pela industrialização, pelas revoluções liberais, pela expansão do capitalismo e pela secularização da sociedade europeia.
Cada um deles contribuiu para estruturar campos como sociologia, história, antropologia, economia, psicologia e ciência política. Um dos nomes mais importantes foi Auguste Comte, frequentemente considerado um dos fundadores da sociologia. Comte viveu num contexto de grande instabilidade após a Revolução Francesa e acreditava que a sociedade precisava ser reorganizada racionalmente. Sua principal ideia foi o positivismo, segundo o qual o conhecimento humano evoluiria em três estágios: teológico, metafísico e científico. Para ele, a humanidade havia finalmente entrado na fase científica, em que a observação e a razão deveriam substituir especulações religiosas e filosóficas. Comte defendia que a sociedade poderia ser estudada por métodos científicos semelhantes aos das ciências naturais. Sua física social, depois chamada sociologia, buscava descobrir leis do funcionamento social. Outro nome central foi Karl Marx. Marx analisou profundamente o capitalismo industrial e suas contradições. Sua interpretação da história ficou conhecida como materialismo histórico. Segundo ele, a estrutura econômica de uma sociedade molda suas instituições políticas, jurídicas e culturais. Marx argumentava que a história humana é marcada pela luta entre classes sociais. No capitalismo industrial, esse conflito ocorreria principalmente entre burguesia e proletariado. Ele também desenvolveu a ideia de alienação, segundo a qual o trabalhador perde controle sobre o próprio trabalho e sobre sua humanidade dentro do sistema capitalista. Sua obra influenciou sociologia, economia, história, ciência política e teoria social em geral. Emil Durkheim foi decisivo para transformar a sociologia numa disciplina acadêmica consolidada. Diferentemente de Marx, Durkheim estava preocupado principalmente com a coesão social. Ele queria entender como sociedades modernas, cada vez mais individualistas e complexas, conseguiam manter estabilidade. Desenvolveu o conceito de fato social, afirmando que a sociedade possui forças coletivas que influenciam os indivíduos. Também estudou divisão do trabalho, religião e suicídio, tentando demonstrar que até comportamentos aparentemente individuais podem ser explicados socialmente. Seu método enfatizava objetividade, estatísticas e análise sistemática. Já Max Weber introduziu uma abordagem mais interpretativa. Para Weber, compreender a sociedade exigia analisar os significados atribuídos pelos indivíduos às suas ações. Seu conceito central era o de ação social. Ele estudou racionalização, burocracia, autoridade e religião. Uma de suas obras mais conhecidas relaciona ética protestante e desenvolvimento do capitalismo moderno. Weber procurava mostrar como ideias religiosas e culturais também influenciam processos econômicos, contrariando explicações puramente econômicas da história. Na área da antropologia, Edward Burnett Tylor teve enorme importância. Ele foi um dos primeiros a tentar construir uma ciência sistemática da cultura. Definia a cultura como um conjunto complexo de crenças, costumes, conhecimentos e práticas sociais. Tylor estava fortemente influenciado pelo evolucionismo do século XIX e acreditava que as sociedades humanas evoluíam em estágios, do primitivo ao civilizado. Embora muitas dessas ideias sejam hoje criticadas por eurocentrismo, elas tiveram um papel importante na formação inicial da antropologia. Outro antropólogo influente foi Lewis Henry Morgan, que estudou sistemas de parentesco e organizações sociais indígenas. Morgan também desenvolveu teorias evolucionistas sobre os estágios da civilização humana. Suas pesquisas influenciaram inclusive Marx e Engels. Na história, Leopold von Ranke foi fundamental para profissionalizar a disciplina histórica. Ele defendia pesquisa rigorosa baseada em documentos e arquivos. Seu objetivo era reconstruir o passado como ele realmente aconteceu, enfatizando crítica documental e método científico. Isso marcou profundamente a historiografia moderna. Na economia política, Adam Smith, embora anterior ao século XIX, continuava extremamente influente. Sua ideia de mercado autorregulado e divisão do trabalho ajudou a moldar a economia moderna. Já David Ricardo aprofundou teorias sobre valor, salários e comércio internacional. No campo da psicologia e da filosofia social, William Wundt foi importante por tentar transformar o estudo da mente numa disciplina experimental. Ele criou um dos primeiros laboratórios de psicologia experimental, buscando métodos científicos para estudar percepção e consciência. Também é importante mencionar Sigmund Freud, embora sua influência se projete mais fortemente no início do século XX. Freud revolucionou a compreensão do comportamento humano ao propor a existência do inconsciente. Para ele,
Desejos reprimidos, traumas e conflitos psíquicos influenciam profundamente a vida humana. Sua psicanálise impactou psicologia, antropologia, literatura e filosofia. No campo político e liberal, Alexis de Tocqueville analisou a democracia moderna e os riscos do igualitarismo excessivo. Observando os Estados Unidos, ele estudou os efeitos da democracia sobre liberdade, participação política e individualismo. Além deles, muitos outros participaram desse processo. Herbert Spencer aplicou ideias evolucionistas à sociedade. Friedrich Engels colaborou com Marx na crítica ao capitalismo. Wilhelm Dilthey ajudou a diferenciar metodologicamente ciências humanas e naturais. O ponto em comum entre esses autores era a tentativa de compreender cientificamente um mundo em rápida transformação. O século XIX via surgir grandes cidades industriais, conflitos de classe, secularização, expansão imperial, nacionalismos e novas formas de organização política. As ciências humanas nasceram justamente como esforço intelectual para interpretar essa nova modernidade europeia. O positivismo de Auguste Comte exerceu enorme influência na consolidação das ciências humanas, porque ajudou a estabelecer a ideia de que a sociedade poderia ser estudada de maneira científica, sistemática e racional. Em grande medida, Comte tentou fazer para o estudo da sociedade algo semelhante ao que Isaac Newton havia feito para a física: descobrir leis gerais que explicassem o funcionamento do mundo social. O contexto em que Comte viveu foi decisivo para suas ideias. A Europa do início do século XIX estava profundamente marcada pelas consequências da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Antigas estruturas políticas e religiosas pareciam ruir, enquanto surgiam urbanização acelerada, conflitos sociais, crescimento do capitalismo industrial e instabilidade política. Muitos intelectuais enxergavam a sociedade europeia como mergulhada em crise moral e desordem. Comte acreditava que essa crise existia porque a humanidade estava atravessando uma transição intelectual profunda. Para ele, as sociedades humanas evoluíam conforme a maneira como interpretavam o mundo. Essa concepção ficou conhecida como Lei dos Três Estados. Segundo Comte, o pensamento humano passaria por três fases históricas sucessivas. A primeira seria o estágio teológico, em que os fenômenos eram explicados por forças sobrenaturais, deuses ou espíritos. A segunda seria o estágio metafísico, em que conceitos abstratos e filosóficos substituíam parcialmente as explicações religiosas. Finalmente, viria o estágio positivo ou científico, no qual os seres humanos abandonariam especulações metafísicas e buscariam conhecimento baseado em observação, experimentação e análise racional. Essa ideia foi central para as ciências humanas porque colocava a ciência como forma superior de conhecimento. Comte acreditava que a sociedade moderna precisava ser reorganizada a partir de princípios científicos. Assim, o estudo da sociedade não deveria depender apenas de filosofia moral, teologia ou especulação abstrata. Era necessário criar uma ciência específica da sociedade. Inicialmente, Comte chamou essa disciplina de física social. Depois, o termo foi substituído por sociologia, palavra que ele ajudou a popularizar. Esse foi um momento decisivo. A sociedade passou a ser concebida como objeto legítimo de investigação científica autônoma. O positivismo influenciou profundamente as ciências humanas ao defender alguns princípios fundamentais. O primeiro deles era a observação empírica. Para Comte, o conhecimento verdadeiro deveria se basear em fatos observáveis, não em especulações metafísicas. Isso incentivou o desenvolvimento de pesquisas sociais, estatísticas, censos populacionais e estudos sistemáticos da realidade social. Outro princípio importante era a busca por leis gerais da sociedade. Assim como a física buscava leis naturais universais, a Comte acreditava que a sociologia poderia identificar regularidades no comportamento coletivo e na evolução histórica das sociedades. Essa perspectiva fortaleceu a ideia de que fenômenos sociais possuem causas identificáveis e podem ser analisados racionalmente. Problemas como criminalidade, pobreza, religião, organização política e conflito social começaram a ser estudados como fenômenos científicos, não apenas morais ou religiosos. Comte também influenciou fortemente a noção de hierarquia das ciências. Ele imaginava que o conhecimento humano se organizava numa sequência crescente de complexidade: matemática, astronomia, física, química, biologia e, no topo, sociologia. A sociologia seria a ciência mais complexa porque estudaria o fenômeno mais sofisticado de todos, a sociedade humana.
Essa classificação ajudou a legitimar academicamente as ciências humanas dentro das universidades modernas. A sociologia passou gradualmente a conquistar espaço institucional, especialmente na França. Outro aspecto importante foi a ideia de ordem e progresso. Comte acreditava que a ciência deveria servir para estabilizar a sociedade moderna. Ele via a sociologia não apenas como ferramenta de conhecimento, mas também como instrumento de reorganização social. Essa dimensão política do positivismo teve enorme impacto em vários países. No Brasil, por exemplo, o positivismo influenciou fortemente elites militares e intelectuais no final do século XIX. A própria expressão ordem e progresso na bandeira brasileira deriva diretamente da filosofia positivista de Comte. O positivismo brasileiro ajudou a moldar ideias sobre modernização, secularização do Estado e valorização da ciência. Nas ciências humanas propriamente ditas, o positivismo influenciou especialmente os primeiros sociólogos. Emil Durkheim herdou várias ideias kantianas, sobretudo a noção de que os fatos sociais deveriam ser tratados como coisas, isto é, estudados objetivamente. Durkheim tentou consolidar a sociologia como disciplina científica rigorosa baseada em métodos empíricos e análise sistemática. Ao mesmo tempo, o positivismo também gerou críticas importantes. Muitos pensadores argumentaram que os fenômenos humanos seriam estudados exatamente da mesma forma que os fenômenos naturais. A sociedade envolve subjetividade, cultura, valores, linguagem e consciência histórica, dimensões difíceis de reduzir a leis científicas universais. Autores como Max Weber defenderam abordagens mais interpretativas, centradas nos significados das ações humanas. Já correntes posteriores criticaram o positivismo por excessiva confiança na neutralidade científica e por tratar a sociedade de maneira mecanicista. Mesmo assim, o impacto de Comte foi enorme. O positivismo ajudou a consolidar vários elementos fundamentais das ciências humanas modernas: a crença na investigação sistemática da sociedade, a valorização da observação empírica, a organização disciplinar do conhecimento social e a ideia de que os fenômenos humanos podem ser estudados racionalmente. Em muitos aspectos, ele forneceu a primeira grande tentativa de transformar o estudo da sociedade numa ciência autônoma e institucionalizada. No século XIX, a história, a sociologia, a antropologia e a geografia tiveram um papel fundamental na organização inicial das ciências humanas, porque foram algumas das primeiras áreas a tentar construir métodos próprios, instituições acadêmicas e objetos específicos de estudo para compreender a sociedade moderna. Essas disciplinas surgiram num contexto em que a Europa passava por profundas transformações políticas, econômicas e culturais, e cada uma delas procurou responder a perguntas diferentes sobre o ser humano, a sociedade, o espaço e o tempo histórico. A história teve um papel central porque foi uma das primeiras disciplinas humanas a conquistar reconhecimento acadêmico relativamente sólido dentro das universidades modernas. Antes disso, a escrita da história frequentemente estava ligada à teologia, à literatura ou às narrativas políticas das monarquias. No século XIX, especialmente sob influência das universidades alemãs, a história começou a se profissionalizar. O grande nome desse processo foi Leopold von Ranke. Ranke defendia que o historiador deveria trabalhar diretamente com documentos, arquivos e fontes primárias. Seu objetivo era reconstruir o passado como ele realmente aconteceu. Isso introduziu procedimentos metodológicos rigorosos, crítica documental, pesquisa arquivística, comparação de fontes e especialização acadêmica. A história ajudou a consolidar a ideia de que as sociedades humanas são fenômenos históricos em constante transformação. Isso foi extremamente importante para as ciências humanas em geral. O século XIX passou a enxergar instituições, religiões, estados e culturas não como estruturas eternas, mas como produtos históricos sujeitos a mudanças. Além disso, a história contribuiu para a formação das identidades nacionais europeias. Em países como Alemanha, Itália e França, historiadores participaram da construção de narrativas nacionais que ajudavam a legitimar os novos estados modernos. Isso reforçou a presença da disciplina dentro das universidades e dos sistemas educacionais. A sociologia surgiu um pouco depois, diretamente ligada aos problemas da modernidade industrial. Enquanto a história estava muito voltada ao passado e à formação histórica das sociedades, a sociologia buscava compreender o funcionamento da sociedade contemporânea.
Ela nasceu num contexto marcado pela Revolução Industrial, pela urbanização e pelas consequências sociais do capitalismo moderno. Questões como pobreza urbana, conflito entre classes, criminalidade, secularização e individualismo tornaram-se centrais. Auguste Comte ajudou a formular a ideia de uma ciência específica da sociedade, enquanto Émile Durkheim trabalhou para consolidar institucionalmente a sociologia dentro das universidades. Durkheim defendia que os fatos sociais deveriam ser estudados objetivamente, quase como coisas. A sociologia teve enorme importância porque ajudou a estabelecer métodos próprios de pesquisa social, uso de estatísticas, análise de instituições, estudos sobre trabalho, religião, família e educação. Ela também reforçou a ideia de que a sociedade possui estruturas coletivas que influenciam o comportamento humano. Além disso, a sociologia contribuiu para a criação de departamentos universitários especializados, revistas científicas e redes acadêmicas voltadas ao estudo sistemático da vida social. Isso foi essencial para a consolidação institucional das ciências humanas. A antropologia desempenhou um papel diferente, muito ligado à expansão colonial europeia do século XIX. À medida que potências como Reino Unido e França ampliavam seus impérios na África, Ásia e Oceania, os europeus passaram a entrar em contato mais intenso com sociedades culturalmente muito diferentes. A antropologia surgiu inicialmente tentando compreender essas culturas. Autores como Edward Burnett Tylor procuraram construir teorias gerais sobre cultura, religião e organização social. Foi nesse período que a ideia de cultura começou a ganhar um sentido antropológico mais amplo. A antropologia ajudou as ciências humanas a perceber que os costumes humanos variam enormemente conforme o contexto cultural. Isso enfraqueceu parcialmente a ideia de que os padrões europeus eram universais. Embora muitos antropólogos do século XIX fossem profundamente eurocêntricos e influenciados pelo evolucionismo, a disciplina acabou abrindo espaço para estudos comparativos sobre linguagem, religião, parentesco e simbolismo. Outro aspecto importante foi o desenvolvimento do trabalho de campo antropológico, que mais tarde se tornaria central para a disciplina. A observação direta das sociedades passou gradualmente a ser valorizada como método científico. Já a geografia teve um papel importante ao conectar sociedade, território e espaço físico. No século XIX, a expansão dos estados nacionais e dos impérios coloniais aumentou enormemente o interesse pela cartografia, pelo estudo das fronteiras e pela relação entre ambiente e organização humana. Geógrafos como Friedrich Hatzel tentaram compreender como espaço e território influenciavam o desenvolvimento das sociedades. Em alguns casos, isso levou ao chamado determinismo geográfico, segundo o qual o ambiente físico condicionaria fortemente as culturas humanas. A geografia ajudou a estruturar as ciências humanas porque introduziu uma dimensão espacial no estudo das sociedades. Ela articulava natureza, economia, população, urbanização e política territorial. Isso foi particularmente importante num século marcado por industrialização, crescimento urbano e imperialismo. Além disso, a geografia teve enorme relevância prática para os estados modernos. Governos precisavam mapear territórios, administrar colônias, planejar infraestrutura e organizar populações. Isso fortaleceu sua institucionalização acadêmica. Essas quatro disciplinas contribuíram conjuntamente para organizar as ciências humanas modernas, porque ajudaram a definir objetos específicos de estudo. A história investigava o tempo histórico, a sociologia estudava as estruturas sociais contemporâneas, a antropologia analisava culturas e formas de vida humanas, e a geografia examinava a relação entre sociedade e espaço. Mais importante ainda, elas criaram métodos próprios, cursos universitários, revistas acadêmicas, associações científicas e formas de pesquisa especializadas. Foi assim que as ciências humanas deixaram de ser apenas reflexões filosóficas gerais e passaram a se constituir como disciplinas acadêmicas autônomas dentro das universidades modernas do século XIX. As universidades europeias do século XIX tiveram um papel decisivo na institucionalização das ciências humanas, porque transformaram áreas antes ligadas à filosofia, à erudição clássica ou à reflexão moral em disciplinas acadêmicas organizadas, com métodos próprios, cursos especializados, produção sistemática de pesquisa e profissionais dedicados exclusivamente ao estudo da sociedade, da história e da cultura.
Esse processo ocorreu num contexto de profundas transformações da própria universidade europeia. Durante boa parte da Idade Média e do início da modernidade, as universidades eram fortemente dominadas pela teologia, pelo direito e pela medicina. O conhecimento ainda estava muito associado à tradição escolástica, ao comentário de textos clássicos e à autoridade intelectual herdada da antiguidade e da Igreja. No século XIX, porém, começou a surgir um novo modelo universitário, especialmente associado à Alemanha. O chamado modelo Humboldtiano, ligado a Wilhelm von Humboldt, foi extremamente importante nesse processo. A Universidade de Berlim, fundada em 1810, tornou-se um símbolo dessa transformação. A ideia central desse novo modelo era que a universidade não deveria apenas transmitir conhecimento já existente, mas também produzir conhecimento novo por meio da pesquisa científica. Isso alterou profundamente o funcionamento da vida acadêmica. O professor universitário passou gradualmente a ser também pesquisador, e não apenas transmissor de conteúdos tradicionais. Nesse ambiente, as ciências humanas começaram a ganhar espaço institucional próprio. A história foi uma das primeiras áreas a se consolidar academicamente. Surgiram seminários especializados, treinamento em análise documental e pesquisa em arquivos. Historiadores como Leopold von Ranke ajudaram a estabelecer métodos rigorosos de crítica de fontes e investigação histórica. O seminário acadêmico alemão foi uma inovação importante. Em vez de apenas aulas expositivas, estudantes participavam de debates, análise de documentos e pesquisa supervisionada. Isso profissionalizou a formação intelectual. O historiador deixava de ser apenas um literato ou cronista e passava a ser um especialista treinado metodologicamente. A sociologia também começou gradualmente a entrar nas universidades. Inicialmente, ela ainda estava muito ligada à filosofia moral e política, mas aos poucos ganhou autonomia disciplinar. Émile Durkheim teve um papel decisivo nesse processo na França. Ele trabalhou para consolidar a sociologia como disciplina universitária independente, criando cursos específicos, revistas acadêmicas e rede de pesquisa. Durkheim fundou a revista L'Année Sociologique, que ajudou a organizar uma comunidade intelectual voltada ao estudo científico da sociedade. Isso foi fundamental para transformar a sociologia numa disciplina institucionalizada, com linguagem técnica, métodos definidos e programas de pesquisa contínuos. A antropologia também começou a se estruturar academicamente, embora inicialmente estivesse muito ligada às sociedades geográficas, museus etnográficos e instituições coloniais. O imperialismo europeu do século XIX estimulou enormemente o interesse por culturas consideradas não europeias. Coleções de artefatos, estudos linguísticos e relatos de viajantes passaram a ser organizados sistematicamente. Com o tempo, universidades criaram cadeiras voltadas à etnologia, filologia comparada e estudos culturais. A antropologia passou a desenvolver métodos próprios, especialmente o estudo comparativo das culturas humanas. A geografia igualmente se fortaleceu dentro das universidades modernas. O crescimento dos estados nacionais e dos impérios coloniais exigia conhecimento detalhado sobre território, população, clima, recursos naturais e fronteiras. Isso aumentou a importância da cartografia, dos levantamentos territoriais e da geografia humana. Universidades começaram a organizar institutos geográficos, laboratórios cartográficos e pesquisas de campo. A disciplina deixou de ser apenas descrição de lugares e passou a desenvolver análises sobre relações entre sociedade, espaço e ambiente. Outro aspecto fundamental da institucionalização das ciências humanas foi a crescente especialização do conhecimento. No século XIX, o saber acadêmico tornou-se progressivamente dividido em disciplinas autônomas. Antes disso, muitos estudos sociais e históricos estavam diluídos dentro da filosofia geral. Agora surgiam departamentos, cátedras, concursos universitários, revistas científicas e associações profissionais específicas para cada área. Isso criou fronteiras disciplinares relativamente definidas. O historiador, o sociólogo, o antropólogo e o geógrafo passaram a ter formações especializadas, métodos próprios e comunidades acadêmicas distintas. As revistas científicas tiveram enorme importância nesse processo. Elas permitiam circulação de pesquisas, debates metodológicos e padronização do conhecimento acadêmico. A ciência passou a depender cada vez mais de publicação, revisão crítica e diálogo entre especialistas. Ao mesmo tempo, as universidades começaram a valorizar fortemente métodos científicos e empíricos.
O prestígio das ciências naturais influenciou profundamente as ciências humanas. Muitas disciplinas tentavam demonstrar rigor metodológico por meio de estatísticas, documentação, observação sistemática e classificação. Isso pode ser visto claramente na sociologia de Durkheim, no historicismo alemão ou nos levantamentos geográficos e etnográficos do período. A ideia de objetividade científica tornou-se central para legitimar academicamente essas novas áreas. Outro fator importante foi o crescimento dos estados modernos. Governos europeus passaram a precisar de especialistas capazes de administrar populações, produzir censos, organizar sistemas educacionais, planejar territórios e interpretar problemas sociais. Isso aumentou a demanda por conhecimento histórico, sociológico, econômico e geográfico. Assim, as ciências humanas foram sendo incorporadas ao funcionamento do próprio Estado moderno. Muitas universidades passaram a formar burocratas, professores, administradores e intelectuais ligados à construção nacional. Além disso, o nacionalismo europeu do século XIX reforçou várias dessas disciplinas. A história ajudava a construir narrativas nacionais, a geografia delimitava territórios, a filologia estudava línguas nacionais. A antropologia frequentemente era usada para classificar povos e culturas dentro dos impérios. Desse modo, as universidades europeias do século XIX institucionalizaram as ciências humanas, criando estruturas permanentes de ensino e pesquisa. Departamentos, seminários, revistas, arquivos, museus, laboratórios, métodos científicos e formação profissional especializada. Foi nesse ambiente que as ciências humanas deixaram de ser apenas reflexão filosófica ampla e se transformaram em disciplinas acadêmicas modernas, organizadas e relativamente autônomas. O colonialismo europeu e a expansão imperial do século XIX tiveram influência profunda no desenvolvimento inicial da antropologia e das teorias raciais, porque colocaram os europeus em contato intenso e contínuo com povos da África, da Ásia, da Oceania e das Américas, justamente no momento em que as ciências humanas estavam se organizando academicamente. Esse encontro, porém, ocorreu dentro de relações profundamente desiguais de poder. A antropologia nascente e muitas teorias sobre raça foram moldadas por esse contexto imperial, frequentemente servindo para justificar a dominação colonial europeia. Durante o século XIX, potências como Reino Unido, França, Alemanha e Bélgica expandiram enormemente seus impérios coloniais, sobretudo na África e na Ásia. Esse processo atingiu seu auge durante a chamada Partilha da África. Ao mesmo tempo, havia um enorme crescimento da circulação de missionários, militares, comerciantes, administradores coloniais e viajantes europeus. Esses agentes começaram a produzir relatos detalhados sobre línguas, costumes, religiões, estruturas familiares e práticas culturais dos povos colonizados. Esse material forneceu parte da base empírica inicial da antropologia. Muitos dos primeiros antropólogos dependiam fortemente de relatos coloniais, coleções de museus e descrições produzidas dentro da administração imperial. A antropologia surgiu, em parte, tentando responder a uma questão central da mentalidade europeia do período: como classificar a diversidade humana? O século XIX era profundamente marcado pela crença em classificação científica. Assim como biólogos classificavam plantas e animais, muitos intelectuais passaram a tentar classificar povos e culturas humanas. Nesse contexto, desenvolveu-se uma antropologia evolucionista. Autores como Edward Burnett Tylor e Lewis Henry Morgan propunham que todas as sociedades humanas passariam por estágios evolutivos semelhantes, indo do primitivo ao civilizado. Embora esses autores buscassem construir uma ciência da cultura, suas teorias frequentemente colocavam a Europa industrial moderna como ápice da evolução humana. Povos indígenas, africanos ou oceânicos eram muitas vezes apresentados como representações de estágios anteriores da humanidade. Isso refletia diretamente a mentalidade imperial do século XIX. A influência do evolucionismo biológico de Charles Darwin também foi decisiva. Darwin propriamente não criou teorias raciais hierárquicas nos moldes posteriores, mas muitos intelectuais aplicaram de forma distorcida conceitos evolucionistas às sociedades humanas. Surgiu então o chamado darwinismo social. Autores como Herbert Spencer argumentavam que sociedades humanas estariam envolvidas numa espécie de competição natural pela sobrevivência. Povos europeus industrializados eram frequentemente apresentados como mais evoluídos
enquanto povos colonizados eram tratados como atrasados ou inferiores. Essas teorias forneceram justificativas intelectuais para o imperialismo. A dominação colonial passou muitas vezes a ser apresentada como missão civilizatória. Muitos europeus acreditavam que estavam levando progresso, ciência, cristianismo e modernidade a povos considerados primitivos. Ao mesmo tempo, surgiram teorias raciais, pseudocientíficas extremamente influentes. Diversos intelectuais do século XIX tentaram associar características biológicas a capacidades intelectuais, morais e culturais. A ideia de raças humanas hierarquizadas ganhou enorme força. Estudos de craniometria, antropometria e medições corporais tornaram-se comuns. Pesquisadores mediam crânios, rostos e corpos tentando estabelecer diferenças raciais científicas. Hoje, essas práticas são consideradas pseudociência, mas, naquele contexto, elas eram frequentemente vistas como parte legítima da ciência moderna. Autores como Arthur de Gobineau defendiam explicitamente a superioridade da chamada raça ariana. Essas ideias ajudaram a estruturar formas modernas de racismo científico, que mais tarde influenciariam movimentos nacionalistas radicais e políticas eugenistas. O colonialismo também influenciou a própria metodologia antropológica. Muitas pesquisas eram realizadas em territórios controlados pelos impérios europeus. Administradores coloniais frequentemente coletavam dados sobre populações locais para facilitar governança, tributação e controle político. Museus europeus começaram a acumular enormes coleções de objetos retirados das colônias: máscaras, esculturas, armas, artefatos religiosos e restos humanos. Esses materiais passaram a ser estudados por antropólogos, arqueólogos e etnólogos europeus. Além disso, exposições coloniais e zoológicos humanos chegaram a exibir povos colonizados em capitais europeias, como exemplos de exotismo ou suposta inferioridade civilizacional. Isso revela o grau de desumanização presente em parte do imaginário científico e imperial do século XIX. Entretanto, a antropologia não permaneceu estática. Ao longo do final do século XIX e início do século XX, começaram a surgir críticas importantes ao evolucionismo racial e ao determinismo biológico. Antropólogos posteriores passaram a enfatizar mais fortemente a ideia de relativismo cultural. Franz Boas foi uma figura decisiva nessa transformação. Ele criticou teorias raciais hierárquicas e argumentou que diferenças culturais não podiam ser explicadas biologicamente. Para Boas, cada cultura deveria ser entendida em seu próprio contexto histórico. Gradualmente, a antropologia passou a abandonar muitas concepções raciais do século XIX. O trabalho de campo prolongado, a observação participante e o relativismo cultural transformaram profundamente a disciplina no século XX. Mesmo assim, o impacto do colonialismo permaneceu profundamente inscrito na história da antropologia. A disciplina nasceu em grande parte dentro de um mundo imperial europeu e frequentemente refletiu as hierarquias, preconceitos e interesses políticos desse contexto. Portanto, o colonialismo europeu não foi apenas pano de fundo para o surgimento da antropologia e das teorias raciais. Ele foi uma das condições estruturais centrais que moldaram seus temas, métodos, instituições e pressupostos iniciais. O contato colonial produziu enorme quantidade de informação sobre povos não europeus, mas também incentivou classificações hierárquicas e teorias racistas que procuravam legitimar a expansão imperial europeia como expressão de superioridade civilizacional. Os debates entre idealismo, materialismo, evolucionismo e historicismo foram fundamentais para a formação das primeiras interpretações modernas sobre sociedade e cultura no século XIX, porque forneceram diferentes maneiras de responder a uma pergunta central: o que move a história humana? Em outras palavras, os intelectuais tentavam compreender se as sociedades eram moldadas principalmente pelas ideias, pela economia, pela evolução natural, pelas condições históricas específicas ou por alguma combinação desses fatores. Essas correntes não eram apenas teorias abstratas. Elas surgiram num contexto europeu marcado pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial, pelo avanço do capitalismo, pelo nacionalismo e pela expansão colonial. O mundo parecia estar mudando rapidamente, e os intelectuais buscavam modelos amplos para interpretar essas transformações. O idealismo teve enorme influência, sobretudo através da filosofia alemã, especialmente em Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Para Hegel, a história humana era movida principalmente pelo desenvolvimento das ideias, da consciência e do espírito. Ele entendia a história como um processo racional em que a humanidade caminharia gradualmente em direção a formas mais elevadas de liberdade e autoconsciência. Na visão hegeliana, instituições políticas, religiões, culturas e sistemas sociais seriam expressões históricas desse desenvolvimento do espírito humano. A história, portanto, possuía direção e sentido. Essa concepção influenciou profundamente várias áreas das ciências humanas, porque valorizava a dimensão simbólica, cultural e intelectual da vida social. O idealismo ajudou a consolidar a ideia de que culturas humanas não podem ser reduzidas apenas a fatores materiais. Religião, filosofia, arte, direito e ideias políticas passaram a ser vistos como forças históricas importantes. Isso teve impacto especialmente na história, na filosofia da cultura e, posteriormente, em parte da sociologia interpretativa. Ao mesmo tempo, o idealismo também estimulou a percepção de que cada sociedade possui uma consciência histórica própria. Isso influenciou fortemente o romantismo e o nacionalismo europeu do século XIX. Muitos intelectuais passaram a valorizar tradições culturais, línguas nacionais e identidades históricas específicas. O materialismo surgiu em parte como reação crítica ao idealismo. O principal nome dessa corrente foi Karl Marx. Marx argumentava que as ideias não são o motor principal da história. Para ele, as condições materiais de existência, especialmente economia, propriedade e trabalho, constituem a base real das sociedades humanas. Segundo o materialismo histórico marxista, a organização econômica molda instituições políticas, leis, religiões e formas culturais. Marx acreditava que a história humana é marcada por conflitos entre classes sociais ligados à posse dos meios de produção. Assim, mudanças históricas profundas ocorreriam principalmente através das transformações econômicas e das lutas sociais. Essa abordagem teve enorme impacto nas ciências humanas porque deslocou a atenção para temas como trabalho, exploração, desigualdade, estrutura econômica e relações de poder. A sociedade passou a ser interpretada como sistema histórico de relações materiais, não apenas como conjunto de ideias ou valores. Além disso, o materialismo introduziu uma visão crítica das instituições sociais. Estado, religião e cultura começaram a ser analisados também como instrumentos ligados à manutenção de determinadas estruturas econômicas e relações de dominação. O evolucionismo foi outra corrente extremamente influente no século XIX, sobretudo após as teorias de Charles Darwin. Embora Darwin estivesse tratando da evolução biológica, muitos intelectuais passaram a aplicar conceitos evolucionistas às sociedades humanas. Surgiu então a ideia de que culturas e civilizações evoluiriam em estágios progressivos. Diversos antropólogos e sociólogos do período acreditavam que todas as sociedades humanas seguiriam uma trajetória que iria do primitivo ao civilizado. Autores como Herbert Spencer aplicaram diretamente noções de competição e adaptação à vida social. Spencer defendia que sociedades evoluem gradualmente para formas mais complexas e organizadas. O evolucionismo influenciou fortemente a antropologia inicial. Povos indígenas, africanos e oceânicos passaram frequentemente a ser interpretados como representantes de estágios anteriores da evolução humana. Isso acabou se associando ao colonialismo europeu e às teorias raciais do período. Ao mesmo tempo, o evolucionismo introduziu algo muito importante nas ciências humanas: a ideia de desenvolvimento histórico gradual. Cultura, religião, linguagem e instituições passaram a ser estudadas como fenômenos que se transformam ao longo do tempo. Já o historicismo desenvolveu uma crítica importante tanto ao universalismo iluminista quanto às tentativas de reduzir a história a leis rígidas. Essa corrente teve forte presença na Alemanha do século XIX. Os historicistas defendiam que cada sociedade, época e cultura possui singularidades próprias que devem ser compreendidas dentro de seu contexto histórico específico. Em vez de procurar leis universais válidas para toda a humanidade, o historicismo enfatizava particularidades históricas. Leopold von Ranke foi um dos nomes mais importantes dessa tradição. Ele defendia que o historiador deveria estudar cuidadosamente documentos e fontes para compreender cada período como ele realmente aconteceu. O historicismo ajudou a consolidar a percepção de que valores, instituições e culturas mudam historicamente. Isso teve enorme influência na história, na antropologia e posteriormente na sociologia interpretativa.
Além disso, o historicismo enfraqueceu parcialmente visões excessivamente lineares da evolução humana. Nem todas as sociedades precisariam seguir exatamente o mesmo caminho histórico europeu. Esses debates moldaram profundamente as primeiras interpretações sobre sociedade e cultura, porque criaram diferentes maneiras de explicar a experiência humana. O idealismo enfatizava ideias e consciência. O materialismo priorizava economia e relações sociais. O evolucionismo destacava transformação gradual e adaptação. O historicismo valorizava contexto histórico e singularidade cultural. As ciências humanas modernas nasceram justamente do diálogo, do conflito e das combinações entre essas correntes. Muitas disciplinas passaram o século XIX inteiro debatendo questões derivadas desses modelos. A cultura é determinada pela economia, as sociedades seguem leis universais, cada civilização possui trajetória própria, o progresso humano é inevitável, ideias mudam a história ou são produzidas por condições materiais. Mesmo no século XX, grande parte das discussões em sociologia, antropologia, história e filosofia continuou dialogando com esses debates intelectuais formados no século XIX. Hoje, grande parte da historiografia e das ciências humanas faz críticas profundas às formulações iniciais produzidas no século XIX. Embora esse período tenha sido fundamental para institucionalizar disciplinas como história, sociologia, antropologia e geografia, muitos dos seus pressupostos refletiam diretamente o contexto político, imperial e intelectual da Europa oitocentista. As críticas contemporâneas concentram-se especialmente no eurocentrismo, no determinismo e nas teorias raciais que marcaram parte importante dessas primeiras interpretações sobre sociedade e cultura. A crítica ao eurocentrismo talvez seja uma das mais importantes. Muitos intelectuais do século XIX tratavam a experiência histórica europeia como modelo universal da humanidade. A Europa industrial, liberal e cristã era frequentemente apresentada como ápice do desenvolvimento humano, enquanto outras sociedades eram vistas como atrasadas, primitivas ou incompletas. Essa visão aparecia claramente nas teorias evolucionistas da antropologia inicial. Diversos autores imaginavam uma escala de evolução cultural em que povos indígenas, africanos ou oceânicos representariam estágios inferiores da humanidade, enquanto a Europa moderna ocuparia o topo da civilização. Hoje, essa perspectiva é amplamente criticada por transformar diferenças culturais em hierarquias civilizatórias. As críticas contemporâneas argumentam que não existe uma única trajetória universal de desenvolvimento humano baseada na experiência europeia. Sociedades possuem histórias, racionalidades, cosmologias e formas de organização próprias. O fato de uma cultura não seguir o caminho histórico europeu não significa inferioridade. Essa crítica foi fortemente desenvolvida pelos estudos pós-coloniais e decoloniais no século XX e início do século XXI. Autores como Edward Said mostraram como o Ocidente frequentemente construiu imagens estereotipadas do Oriente para legitimar dominação imperial. Em sua obra sobre orientalismo, Said argumenta que parte do conhecimento acadêmico europeu sobre Ásia e Oriente Médio estava profundamente ligada ao colonialismo. Pensadores decoloniais também criticam o fato de que muitas ciências humanas foram construídas a partir de categorias europeias, tratadas como universais. Conceitos sobre Estado, progresso, racionalidade, religião ou civilização frequentemente ignoravam experiências históricas africanas, asiáticas e indígenas. Outra crítica importante envolve o determinismo. No século XIX, várias correntes tentavam explicar sociedades humanas de maneira excessivamente rígida e simplificadora. Algumas teorias afirmavam que fatores biológicos, geográficos ou econômicos determinariam inevitavelmente o comportamento das populações. O determinismo geográfico, por exemplo, defendia que clima e ambiente físico moldariam diretamente o nível de desenvolvimento das civilizações. Regiões tropicais eram frequentemente associadas à preguiça, à irracionalidade ou à incapacidade política, enquanto climas europeus temperados eram vistos como superiores para o florescimento da civilização. Hoje, essas interpretações são consideradas profundamente problemáticas e marcadas por preconceitos coloniais. Também houve forte crítica ao determinismo biológico e racial. Muitas teorias do século XIX procuravam associar características físicas a capacidades intelectuais e morais.
Surgiram então classificações raciais pseudocientíficas que tentavam hierarquizar os seres humanos biologicamente. Pesquisadores realizavam medições de crânios, formatos faciais e proporções corporais, acreditando que poderiam provar superioridade racial europeia. Essas práticas, ligadas à craniometria e à antropometria, hoje são vistas como pseudociência racial. Autores como Arthur de Gobineau defendiam explicitamente a superioridade da chamada raça ariana. Essas ideias exerceram enorme influência sobre nacionalismos radicais, colonialismo e, posteriormente, sobre ideologias racistas do século XX. Após as experiências extremas do Holocausto e do nazismo, houve uma revisão profunda dessas teorias. A biologia contemporânea demonstra que as diferenças genéticas internas aos grupos humanos são maiores do que entre grupos racialmente definidos. O conceito biológico rígido de raça perdeu legitimidade científica. Na antropologia, Franz Boas já havia iniciado críticas importantes ao racismo científico ainda no começo do século XX. Boas argumentava que diferenças culturais não podem ser explicadas biologicamente e defendia o relativismo cultural. Cada cultura deve ser entendida dentro de seu próprio contexto. As ciências humanas contemporâneas também criticam o excesso de confiança positivista presente em parte do pensamento do século XIX. Muitos autores daquele período acreditavam que a sociedade poderia ser estudada com a mesma objetividade e previsibilidade das ciências naturais. Hoje existe maior consciência de que pesquisadores também fazem parte das sociedades que estudam. Isso significa que valores, linguagem, ideologia e relações de poder influenciam a produção do conhecimento. O observador não é totalmente neutro. Além disso, há críticas ao universalismo masculino e europeu das primeiras ciências humanas. Grande parte dos autores clássicos eram homens europeus pertencentes às elites intelectuais. Experiências femininas, africanas, indígenas, asiáticas e populares frequentemente apareciam de forma marginalizada ou distorcida. Os estudos feministas mostraram que muitas teorias clássicas tratavam papéis de gênero como naturais ou universais, quando, na verdade, refletiam padrões patriarcais europeus do século XIX. Mulheres frequentemente eram excluídas tanto da produção acadêmica quanto das interpretações centrais sobre sociedade e política. Também existe crítica à relação entre conhecimento e poder imperial. Muitos antropólogos, geógrafos e historiadores trabalharam direta ou indiretamente ligados a administrações coloniais europeias. O conhecimento produzido sobre povos colonizados frequentemente servia para facilitar controle político, classificação populacional e dominação territorial. Museus europeus, por exemplo, acumularam enormes coleções obtidas em contextos coloniais. Hoje há debates intensos sobre restituição de artefatos culturais retirados da África e da Ásia durante o imperialismo europeu. Apesar dessas críticas, as ciências humanas contemporâneas não simplesmente rejeitam totalmente os autores do século XIX. Muitos deles continuam fundamentais porque criaram conceitos, métodos e perguntas decisivas para o estudo da sociedade. Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim e vários outros continuam extremamente influentes. O que mudou foi a consciência crítica sobre os limites históricos dessas teorias. Hoje, as ciências humanas tendem a enfatizar pluralidade cultural, crítica ao colonialismo, rejeição do racismo científico, relativismo cultural, análise das relações de poder e reconhecimento de múltiplas experiências históricas, além do eixo europeu.